Meus amigos, muito bom dia a todos vocês, saudações rubro-negras a todos. Eu espero mesmo que vocês tenham um belíssimo domingo de muita paz e hoje, no que concernente ao Flamengo, completamente desprovido de tensão. Isso mesmo, nós já cumprimos a nossa missão na quinta-feira, somos campeões brasileiros, passamos por momentos difíceis nessa temporada, é verdade, e de muito nervosismo na última quinta-feira. Vocês sabem bem, não preciso aqui discorrer sobre os pormenores da nossa vida difícil na quinta para vocês, porque todos nós sabemos muito bem o que aconteceu. Hoje vamos assistir a Cavaleiro, vamos assistir sem nenhuma tensão o jogo do Palmeiras contra o Grêmio, apenas observando o desempenho dessas duas equipes, lembrando a vocês que se o Palmeiras vencer, o Grêmio entra na fase de pré-Libertadores, podendo depois, na medida em que se classifique, integrar o grupo do Flamengo. Eu falei sobre isso na live. Caso o Grêmio entra, aquele que ingressa na pré-classificação é o Fluminense. Na medida em que se classifique, pode também integrar um futuro grupo do Flamengo nessa competição. Eu realmente não tenho medo, receio nem do Grêmio nem do Fluminense, mas seriam dois jogos desgastantes logo na primeira fase e era muito importante que nós não tivéssemos esses compromissos, ainda que eu imagine tenhamos condições de vitória, mas realmente seria bastante desgastante. Portanto, estamos livres hoje, no domingo, de qualquer tensão, apenas com essas repercussões de resultados que podem nos afetar no nosso grupo na Libertadores da América. Meus amigos, ontem nós tivemos uma discussão na live, foi realizada à tarde desse sábado, que me pareceu muito interessante e apropriada para esse momento. Me perguntaram em determinado momento da live se eu imaginava que o Flamengo pudesse ou teria, e se seria importante que o Flamengo destinasse quantias vultosas para pagamento de salários de um treinador e a sua comissão técnica. Algumas pessoas do chat dizendo que não, que na verdade o Flamengo enfrenta um momento financeiro provavelmente difícil. Os números ainda não foram divulgados. Nós sabemos que esse prêmio de 33 milhões foi totalmente destinado ao grupo de jogadores e nos causou espécie, é verdade, porque acreditamos mesmo que o Flamengo enfrente um fluxo de caixa desequilibrado e que precisasse realmente desses recursos para poder equilibrar, para poder fortalecer mais a nossa capacidade financeira de honraria das nossas obrigações. No entanto, eu, ainda que temeroso com propensa dificuldade financeira do Flamengo, optei por dizer aos amigos que estavam no chat que realmente imagino que, tratando-se de um grandíssimo treinador, de um treinador vitorioso, de um treinador que tenha sido meticulosamente escolhido para poder gerir o Flamengo e que se adeque à sua essência, dei até o exemplo do Corinthians, um time que na sua essência é reativo, ao contrário do Flamengo. Nesse caso eu não digo quem é melhor ou pior, quem joga bonito ou quem joga feio, eu apenas fiz comparações. E o time do Flamengo, que claramente acostumou a sua torcida, não no ano de 2019, mas ao longo da sua história, a jogar para frente, a jogar ofensivamente, a jogar massacrando, oprimindo o seu adversário. Então, eu disse, na minha opinião, naquilo que transmiti aos companheiros que estavam no chat, que realmente imaginava que o Flamengo devesse sim dar a devida importância a um treinador de relevo que se adeque a essa nossa essência, que seja meticulosamente pesquisado para poder potencializar os nossos jogadores, que de fato são bastante ofensivos e que têm uma memória tática recente dessa ofensividade, quando eram geridos pelo Jorge Jesus dentro de campo. Eu não estou falando necessariamente do Jorge Jesus. Obviamente que se eu pudesse opinar, eu até o buscaria lá em Lisboa e faria companhia para ele no avião. De imediato, em função de tudo aquilo
que ele deixou como legado e destruíram esse legado quando ele saiu. Ou seja, o Flamengo contratou um treinador que realmente quis agir de maneira diametralmente oposta ao que ele havia deixado no Flamengo como produto do seu trabalho. Então não estou falando necessariamente dele, mas de um treinador realmente que, uma vez pesquisado, uma vez sabatinado, isso é importante que o Flamengo adote essa filosofia de sabatina, como por exemplo foi o caso da contratação do Guardiola. Aquele livro, A Bola Não Entra Por Acaso, conta esse episódio sobre como eles escolheram o treinador. O Mourinho, inclusive, chegou até a realizar essa apresentação. Os propensos, os candidatos a treinadores, eles criavam uma apresentação para mostrar para um comitê sobre o motivo pelo qual eles se auto-julgavam importantes para o Barcelona. E nessa contenda o Mourinho também participou e o Guardiola foi mais feliz na concepção daquele comitê, e realmente o comitê estava certo, e tanto se é verdade que o Guardiola teve muito sucesso lá no Barcelona, e acho que algo assim deveria realmente acontecer com o Flamengo, e não de maneira sodada, desprovida de qualquer critério, como foi a contratação do Domi e do próprio Rogério Ceni. Acho até que do Jorge Jesus também desconfio, sinceramente, que a contratação do Jorge Jesus ela foi muito mais realizada pela sorte do que propriamente pelo elenco de características que o Mister tinha e que pudessem realmente se adequar à essência do Flamengo. Acho que foi muito mais sorte do que competência, mas ainda assim não quero tirar o mérito dessa contratação. Então estou falando realmente de um treinador que possa se adequar à nossa essência, o que não aconteceu com o Domi e nem com o Rogério Ceni. O Rogério Ceni agora ganha o apoio de muitas pessoas para que continue trabalhando no Flamengo, e isso é muito natural, porque ele acabou de conquistar o título, e uma temporada, eu acredito, tenha sido salva, posso dizer assim, porque nós acabamos conquistando um título muito importante, que é o de campeão brasileiro. Somos octacampeões brasileiros, bicampeões brasileiros, 2019 e 2020 consecutivamente campeões, e isso realmente faz com que o emocional, com que o coração dos rubro-negros amoleça, e a partir daí concluam pela permanência do técnico, que no meu entendimento, meus amigos, me perdoem, eu não posso deixar de falar para vocês a minha opinião. No meu entendimento, o Rogério não deveria permanecer no Flamengo em função dessa essência, em função do instinto defensivo que ele tem quando rege o Flamengo, quando faz as suas substituições, quando ele escala o Flamengo, quando ele destina missões para os jogadores do Flamengo. Isso realmente não se adequa a esse elenco. Não é isso que naturalmente seja concernente ao legado que o Mister deixou no Flamengo e que o Rogério tentou semi-resgatar, ou mesmo tentando adotar, principalmente no final, na reta final do Campeonato Brasileiro, duas premissas que se destacavam muito no time do Mister. A primeira delas, a pressão alta, e a segunda, a valorização de uma saída de bola com muita qualidade, razão pela qual ele teve todos os méritos quando recuou o Arão e resolveu um problema que nós tínhamos desde a época do Mister, com a venda do Pablo Mari para o Arsenal. Então, independente disso, o Rogério Ceni fez várias substituições que denotavam claramente a preocupação que ele tem com a defesa. Não que um outro técnico não tenha que ter, mas nada que realmente seja mais importante do que o intuito do ataque. Quero lembrar para vocês as inúmeras vezes as quais o Flamengo realizava dentro da partida uma vantagem e depois recuava tentando preservá-la. Era assim realmente que o Rogério Ceni conduzia
a equipe. Isso nos fazia um mal incrível, tanto psicologicamente para nós, assistindo a um jogo assim, com uma equipe que realmente tem um investimento vultoso em salários, que realmente seja objeto de muito gasto do Clube de Regatas do Flamengo, no meu entendimento, aviltando-a, agindo de maneira defensiva, uma vez que realiza uma vantagem durante a partida. Ele é assim, e são essas coisas que me fazem concluir que realmente o Flamengo tem que investir sim num grande treinador e que se adeque à essência do clube. Eu quero lembrar a vocês, eu já falei isso por várias vezes em algumas lives, de que o futebol inglês passou a ter tanto sucesso na medida que descobriu a relevância da contratação de grandes treinadores, porque grandes jogadores já tinha, mas a contratação de grandes treinadores realmente só fez com que esses times potencializassem as qualidades desse jogador e melhorassem a associação dentro de campo, ou seja, transformando aquele time em mais brilhante sob o ponto de vista coletivo. Portanto, eu sou sim pela contratação de um treinador que seja renomado, que seja ofensivo, que seja um treinador que se adeque àquilo que a torcida imagina, não porque teoricamente pensamos dessa forma, mas porque faz parte da nossa essência, porque nós queremos o Flamengo jogando dessa forma e principalmente porque nós temos peças dentro do elenco que podem jogar dessa forma, como foi o caso do Mister. Se a volta do Mister é um sonho tão impossível assim, ele tem 20 milhões de euros de multa para poder pagar, se é tão difícil assim, pois que nós pesquisemos, então, um treinador que realmente se adeque a essa característica. E aí vocês podem perguntar para mim se eu estou com a hashtag Fora Ceni. Não, eu não estou com a hashtag Fora Ceni, eu quero apenas proporcionar a vocês uma reflexão e ao mesmo tempo um pedido para que nós não esqueçamos tudo aquilo que aconteceu, na verdade, iludidos e animados e muito felizes com um título que, meus amigos, acabou saindo em circunstâncias muito difíceis e quase que nós não conseguimos esse título, e isso só se deu no finalzinho, mas realmente no apito final do árbitro do jogo do Inter contra o Corinthians. Realmente nós não podemos passar por isso, razão pela qual eu quero perguntar a vocês se para o ano de 2021 nós temos realmente que investir num grandíssimo treinador que se adeque à nossa essência, que irrefutavelmente seja atrelado, correspondente àquilo que o Flamengo quer e pode praticar em função do seu elenco, ou se nós vamos ter que passar novamente por todo esse sofrimento de más leituras, de substituições heterodoxas, sem que qualquer pessoa, acho até que ele próprio não entenda o que fez, e principalmente ali oprimidos, recuados, depois de termos oprimido e de termos alcançado uma vantagem parcial e logo depois recuando o time, sendo realmente oprimidos pelo time adversário, e aqui no Brasil e na América do Sul, adversário esse sempre com um investimento muito menor do que o nosso, o que se traduz em menor qualidade e potencialidade de vitória também. Meus amigos, não merecíamos ter passado por todos esses problemas nesse ano. E no meu entendimento, isso acabou acontecendo não por pandemia, eu não gosto dessas desculpas, porque pandemia foi para todo mundo, não por convocação da seleção, porque o Mister enfrentou várias convocações também, reclamávamos muito do Tite, mas tão somente pela ausência de um treinador de relevo que pudesse nos conduzir à vitória e fazer jus à incomensurável superioridade que nós temos. Meus amigos, queria desejar novamente a vocês um bom domingo. Hoje à noite eu vou fazer uma live, ainda vou programar, estou com uma agenda conturbada, familiar conturbada, ainda vou programar, mas provavelmente teremos uma live, não às 11h05, 11h05 só na segunda-feira, mas amanhã, no horário mais cedo, para que nós
possamos amadurecer melhor essas discussões. Um grande abraço para vocês, não se esqueçam de se inscreverem no canal, de compartilharem esse vídeo com os amigos de vocês, para que mais amigos venham participar dos engrandecedores debates que nós travamos no canal Fernando Gil RN. Saudações rubro-negras a todos vocês, meus amigos.